O que dizem os 3 principais manuais de adubação com relação à adubação nitrogenada para a cultura do milho? Saber fazer um bom manejo de N é fundamental para altas produtividades, mas não só isso, também para não desperdiçar jogando muito ureia, muito sulfato, muito nitrato. Se você tem interesse nesse tema, fica comigo que a gente vai abordar em detalhes no vídeo de hoje. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sempre peço, sou chato, mas é o seu pagamento para o vídeo de hoje, para a gente continuar produzindo aqui para o YouTube, para você deixar o like, se inscrever se não for inscrito ainda, compartilhar o nosso vídeo aí com colegas e com grupo do WhatsApp, etc. A gente vai dar um panorama geral sobre a adubação nitrogenada. A gente vai ver o que dizem esses principais manuais de adubação aí. Tudo bem? Então a gente tem que destacar, fazer uma boa adubação com nitrogênio é fundamental para você garantir altas produtividades. É o nutriente que mais responde visualmente quando você coloca ali uma ureia. E também é o elemento que eu tenho mais facilidade, digamos assim, de ver uma deficiência nutricional. Então o nitrogênio hoje, como quem acompanha o canal aqui há mais tempo já sabe, ele é fundamental na molécula da clorofila. Você tem nitrogênio, você tem nitrogênio para a sintetização de aminoácidos, de proteínas, então ele é fundamental. Quando falta nitrogênio na cultura do milho, o sintoma visual é bem característico. Primeiro, nas folhas mais velhas, porque ele é um elemento que tem alta mobilidade dentro da planta. Segundo, o sintoma vai aparecer no milho aqui paralelo à nervura central. Essa cor mais amarelada que vai evoluir para uma necrose na ponta da folha. Isso aqui é falta de N. O pessoal chama também de saia queimada, folha queimada, mas isso aqui é bem característico de falta de N. Ou foi feita uma adubação deficiente, pouco nitrogênio, ou até mesmo foi feita uma adubação que até era suficiente, porém deu uma chuva em excesso, se perdeu um pouco de nitrogênio por volatilização, alguma coisa assim. E fazer um bom manejo de nitrogênio também garante que você vai usar melhor os seus recursos, né? Porque imagina, você compra a melhor semente, uma semente boa, de alta tecnologia. Você compra os melhores produtos fitossanitários, inseticida, fungicida, herbicida, né? Contrata alguém para plantar, ou tem o seu equipamento que você está plantando e você está pagando todos os anos, paga seguro, e aí você peca na adubação nitrogenada, todas as outras coisas ficaram subutilizadas. Por isso que é fundamental a gente ter também esse equilíbrio nutricional. É bem fácil de observar a campo mesmo essa deficiência de N e é o nutriente que geralmente mais limita a produção. Uma outra coisa que eu devo falar para vocês, o que tem se pesquisado nos últimos anos com relação à adubação nitrogenada? Época de aplicação. Já tem várias pesquisas mais recentes, eu já trouxe aqui no canal também, que talvez no futuro, daqui 3 ou 4 anos, já se consolide a adubação nitrogenada de sistema. O que quer dizer isso, Jonathan? Por exemplo, você planta o milho e já faz adubação com ureia, com sulfato, com nitrato. Mas isso ainda está se consolidando, é resultado de pesquisa mais recente, é algo que nós aqui do canal AgroBrasil, a gente já está atento para essas mudanças, porém o que é mais utilizado hoje? A aplicação de nitrogênio entre V2 e V8, de 2 a 8 folhas verdadeiras. Por que eu vou colocar nessa época e 2 a 3 aplicações? Eu posso, inclusive, fazer uma única aplicação de nitrogênio em cobertura. Isso é comum para regiões de menor produtividade potencial ou, por exemplo, épocas de menor produtividade potencial. Porque é quando o milho está definindo componentes de rendimento. Então, ele está definindo quantos grãos ele vai ter por espiga, quantas fileiras por espiga, quantos grãos por fileira. Então é nessa época que a gente precisa entrar com nitrogênio. Não adianta pensar que eu vou colocar lá em V8, V10, a primeira de N, porque ele já estava precisando ali em V2, V3, já estava definindo os componentes de rendimento e faltou N. Vai ter uma quebra de produção. Jonathan, como que eu vou definir se tá com 2, 4, 6 folhas verdadeiras? Eu não sei como fazer isso ainda. Eu gravei um videozinho que eu vou passar para vocês então como que funciona. Vamos lá, pessoal, quero mostrar uma coisa para vocês bem prática. Tem muita gente que tem dúvida qual que é o momento de aplicação de ureia em cobertura ou adubação nitrogenada com algum outro produto. Prestem atenção aqui nessa planta de milho. O que caracteriza uma folha verdadeira? Lâmina foliar, o colar aqui abaixo e a bainha. Então aqui a gente já teria uma folha verdadeira. Veja que essas folhas também têm essa característica. Lâmina foliar, o colar aqui e a bainha. Então V1, V2, V3, V4. Essa folha aqui, ela ainda não está totalmente expandida. Então a gente não classificaria como V5. Nesse momento nós já poderíamos entrar com a primeira aplicação de nitrogênio em cobertura.
ou nitrogênio e potássio também, dependendo do caso e dependendo da situação do solo. E eu também poderia aumentar esse parcelamento se eu trabalho com fertirrigação, né? Nós temos produtores aqui da consultoria que trabalham com fert e eles fazem de 2 a 3 aplicações por semana. Então é uma possibilidade também, porém contemplando essa fase de definição de componente de rendimento de V2 até V8. Vamos ver agora o que dizem os principais manuais de adubação, né, mais recentes, mais atualizados também, com relação à adubação de N. Quanto que eu devo colocar a dose? Isso aqui é muito importante eu falar, que é um panorama geral. Geralmente aqui nós, da consultoria, a gente pode definir um pouco mais de N, um pouco menos de N. Existem várias formas de definição de dosagens, inclusive com, por exemplo, imagens aéreas por NDVI, por matéria orgânica, quantidade de matéria orgânica, né, por análise de folha também, que é um pouco mais apurada para produtores mais tecnificados, mas aqui já dá um bom panorama, um panorama geral. Então eu tenho cultura anterior, gramínea e leguminosa. Por que tem essa separação? Existe uma coisa chamada imobilização de N. Eu vou explicar de maneira bem simples e bem geral, né, como que funciona. Então, se você tem uma cultura anterior, como gramínea, caso um milheto, uma aveia, um azevém, o que acontece? Essas são culturas que a gente chama que a matéria dela, a matéria seca, ela tem uma alta relação CN. Então, ela tem muito carbono para pouco nitrogênio. E as bactérias que estão no solo, para decompor esse material, precisam de nitrogênio. Por isso que palhada de gramínea demora bem mais para decompor no sistema. Se você for ver lá uma palhada de feijão, de soja, ela em 2, 3 semanas está decomposta, né? 4 semanas. Agora de milho, de azevém, de milheto, às vezes demora 1 ano e tem palhada lá ainda. E aí o que acontece? Quando você coloca adubação nitrogenada de cobertura, se você tinha uma aveia, dessecou, tem a palhada de aveia, você colocou ureia, uma boa parte daquele nitrogênio que você adicionou no sistema, as bactérias vão se utilizar para decompor a palhada do ciclo anterior. E aí esse nitrogênio ele não vai ser utilizado pelo milho, ele vai ser disponível no sistema lá para frente. E aí eu tenho um atraso de disponibilização de N. Por isso que quando eu tenho gramínea ou área de pousio como cultura anterior, geralmente eu vou colocar mais nitrogênio. Isso boa parte dos manuais, eles têm até um consenso dessa diferença, né? Então, olha só, aqui para o Paraná eu tenho classificações de produtividade. Então, até 8 toneladas por hectare, de 8 a 12, de 13 a 16 e acima de 16 toneladas por hectare. Então, até 8 toneladas por hectare, que seria aí aproximadamente 130, 135 sacos, eu vou ter o quê? A minha dose de N. Se for gramínea, de 80 a 120 e de 20 a 60. E nessa dose a gente vai colocar geralmente de 30 a 50 quilos na semeadura, pode ser um pouco menos, também não tem importância, e o restante em cobertura, seja em 1, 2 ou até 3 aplicações. O mais comum é em 1 ou 2 aplicações. Parcelado geralmente V2, V3, V4 a primeira, V5, V6, V7 ali a segunda adubação. Então veja que se a gente tirar como parâmetro a cultura anterior como gramínea, e para produzir até 130 sacos por hectare, eu vou precisar de 120 quilos de nitrogênio. Se eu for utilizar a ureia, né, que seria 120 dividido por 0,45, eu vou precisar de 266 quilos aqui de ureia. Porém, também eu posso colocar, às vezes, um pouco na base, seja com um formulado como um 8,28,16, um 8,20,15, ou, por exemplo, com o MAP ou DAP, que também tem um pouco de nitrogênio. Aqui eu estou vendo, então, o manual de adubação e calagem para o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ele divide segundo o teor de matéria orgânica no solo e também segundo a cultura anterior. Se era leguminosa, se era consorciação ou pousio e se era gramínea. E aí ele me coloca como base o padrão de 6 toneladas por hectare. Então essa dose aqui é para produzir 6 toneladas por hectare. Ele está adicionando aqui, ó, como vocês estão vendo na última linha, se eu tiver expectativa de produção superior a 6 toneladas por hectare, eu devo acrescentar aos valores da tabela 15 quilos de N por tonelada adicional de grãos produzido. Então, se eu estou falando de um solo que eu tenha até 2,5% de matéria orgânica, que é a realidade ali de boa parte das áreas, é difícil manter uma matéria orgânica alta. E eu estiver trabalhando com cultura anterior gramínea, eu preciso de 90 quilos de N para 6 toneladas. Agora, não, eu quero produzir 8 toneladas, então eu vou adicionar 30 quilos aos 90. E aí você vai chegar ao número igual do Paraná,
120 kg de N, né, nessa situação, para 130 sacos, aproximadamente 130 sacos de milho. Aqui eu estou trabalhando com o manual de São Paulo. Então, recomendação de adubação nitrogenada para milho, grão e silagem com base na produtividade esperada e classe de resposta da área cultivada. O que é essa classe de resposta? Se tem uma alta resposta ao N ou se tem uma média baixa resposta ao N. Que basicamente seria alta resposta, cultura anterior a uma gramínea, e média baixa resposta, cultura anterior, uma leguminosa. Basicamente seria isso. E veja que as doses são bem parecidas também. Quando eu estou falando de produtividade esperada de grãos de 6 a 8 toneladas com alta resposta, que seria gramíneas, eu estou falando dos mesmos 120 kg por hectare de nitrogênio. Tudo bem? Então veja que tem diferenças entre esses manuais, porém eu estou falando de doses bem parecidas entre eles. Então é o seguinte, as doses são variáveis segundo a expectativa de produção, nível de matéria orgânica. Por que vai variar de acordo com o nível de matéria orgânica? Se estima que a cada 1% de matéria orgânica, eu tenho a liberação por ano de 20 kg de N. Então, se eu estou falando de 2% de matéria orgânica, 40 kg de N por hectare ano. 3%, 60 kg por hectare ano. Tem essa diferença aí porque a matéria orgânica também é uma reserva de nitrogênio. A época de plantio, se é a primeira safra, a safra que eu planto em setembro, né? Ou se é uma safra que eu planto em janeiro, fevereiro, aqui para nós no sul tem uma diferença muito grande. Em setembro eu produzo muito mais, em janeiro, fevereiro eu produzo muito menos. Sendo que a dose ideal necessária pode ser adaptada. Como eu falei para vocês, até o índice de verde numa imagem aérea, de um NDVI, de uma concentração de nitrogênio com uma análise de folha, pode variar. Geralmente a dose de N em milho fica em torno de 1 kg de nitrogênio para cada saco de milho de expectativa de produção. Eu coloco isso e aí o pessoal tira o pé da letra. Eu quero produzir 150 sacos de milho por hectare aqui. Então eu vou colocar 150 kg de N. Bom, é um parâmetro razoável, porém existem essas adaptações, dá para você ganhar dinheiro também com essas adaptações, como a gente viu que varia segundo até a cultura anterior e ao nível de matéria orgânica, são algumas interpretações que a gente pode estar fazendo. Existem vários produtos aí no mercado para você adicionar nitrogênio, tem a ureia, tem sulfato de amônio, tem o nitrato de amônio, cada um tem as suas particularidades, suas vantagens e desvantagens, inclusive tem vários vídeos aqui no canal que eu abordo cada um desses produtos. Durante o ciclo, nós podemos fazer uma série de adaptações segundo a matéria orgânica e expectativa de produção. Então, você pode ter definido no início do ciclo lá 130 kg por hectare de N, e aí deu muita chuva, deu algum problema, você aumentar um pouco essa dose. Você fechar ali com 150 kg de N. A adubação nitrogenada no milho não vai adiantar nada se os outros nutrientes não estiverem presentes em equilíbrio, então tem que ter boro, tem que ter zinco, tem que ter fósforo, tem que ter potássio, tem que ter um solo equilibrado e corrigido também para que a adubação nitrogenada funcione da melhor maneira possível. Acho muito interessante o acompanhamento ao longo do ciclo com análise de folha, para você saber quanto que aquele milho está absorvendo de nutrientes, se tem algum que está em deficiência também, e ao longo do ciclo, eventualmente fazer alguma correção. E é claro, se você precisar de um acompanhamento completo para sua lavoura de milho, nós temos esse serviço aqui. Então você pode contar conosco, aí a gente faz recomendação de adubação, acompanhamento completo ao longo do ciclo também, e ajuda você a produzir mais e economizar dinheiro. Aqui abaixo tem um link para você clicar e você chamar a gente lá no WhatsApp. E também a gente tem um treinamento completo sobre a cultura do milho, do básico até o avançado, que a gente passa por todas as fases mais importantes da cultura. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer também. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.